Olá, estamos de volta para falar da quinta e última linguagem do amor. A gente falou de toque físico, palavras de afirmação, tempo de qualidade, presentes e agora atos de serviço. E é muito interessante que os autores começam falando de uma maneira que eu fiz questão de copiar para falar para vocês. Criar filhos é uma vocação orientada para o serviço. No dia que você descobriu que teria um filho, assumiu um trabalho de tempo integral. Seu contrato determinava um mínimo de 18 anos de serviço, com a condição de que você ficaria na reserva ativa por muito tempo depois. Criar filhos é para sempre. Ter filhos é para sempre, porque as necessidades mudam. Neste momento, minha irmã mais nova está com a filha que teve um filho. Então, esse é um ato de serviço extremamente gratificante, é um presente, mas é um ato de serviço de um filho adulto, um serviço para um filho adulto, mas é parte de estar na reserva ativa. Você estará na reserva ativa para todo sempre. Enquanto você viver e for capaz, você estará nessa reserva ativa como referência, como porto seguro, como apoio dos seus filhos, se Deus quiser, se você conseguiu construir com eles uma relação de amor, de pais para filhos. Então, o ato de serviço não é um abuso, mas é essa disponibilidade, essa gratuidade do amor que educa, que apoia, que coopera, que promove. Esses são os atos de serviço dos quais o Gary Chapman fala e dos quais a gente está falando aqui. Só que os filhos precisam de pais que sejam capazes dos atos de serviço, mas também precisam de pais que sejam um modelo de uma vida equilibrada, onde eles possam encontrar tempo para si mesmos, para individualmente, para a vida do casal, para cuidar da sua saúde física e emocional. E isso é uma parte essencial de ser bom pai, de ser boa mãe e que não prejudica os atos de serviço. Por quê? Os atos de serviço não são dedicação exclusiva para todos sempre, Não é disso que a gente está falando. A principal motivação dos pais não deve ser fazer aquilo que agrada aos filhos, mas fazer aquilo que é melhor para os filhos, aquilo que contribui para o desenvolvimento da sua autoestima, da sua autoconfiança, da sua autonomia, do seu amadurecimento, da sua capacidade de também amar, de também se dedicar, de também sair de si, de também pensar no bem comum, de pertencer a uma comunidade, de contribuir como pessoa adulta, madura para o bem de todos. Então, os atos de serviço são coisas que fazem com que os filhos evoluam para também serem capazes de usarem essa linguagem do amor e não que eles virem tiranos de todas as pessoas que estão à sua volta, como se todos vivessem para servi-los. É muito importante que a gente faça essa diferença, que a gente conheça, essa linguagem do amor. Fazer o melhor exige que os pais combinem linguagens que são complementares para que esses filhos não aprendam uma única linguagem e que não seja essa de que todos me servem e eu não sirvo ninguém. E um outro cuidado, não use os atos de serviço como meios para manipular seus filhos. Ao contrário, eles devem contribuir como modelo para a responsabilidade e o serviço.
né? Eles devem levar a uma evolução, né? Onde os filhos também aprendam a linguagem dos atos de serviço. Ao expressar amor através dos atos de serviço, ao fazer coisas para os seus filhos que eles ainda não possam fazer, você está contribuindo com esse modelo. A Maria Montessori, que foi uma educadora italiana, que é muito respeitada, ela fala isso: não faça para uma criança nada do que ela já seja capaz de fazer, por respeito a ela, para dizer a ela, para mandar a ela a mensagem de que você confia nela, na capacidade dela, nas habilidades dela. Os pais servem os filhos, porém, quando eles vão ganhando autonomia, eles devem ensinar os filhos a servir a si mesmos e aos outros como forma de mostrar a evolução e de experimentar essa ideia de pertencimento a uma comunidade. Eu pertenço a uma comunidade, então eu sou necessariamente um contribuinte dessa comunidade, seja a comunidade família, a casa onde eu moro, as pessoas com quem eu convivo, a minha escola, o meu bairro, a minha igreja, se é o caso, se eu frequento alguma igreja. Então, os atos de serviço, eles vão sendo recebidos e doados durante o desenvolvimento, como forma de desenvolvimento. Cada um de nós tem diferentes aptidões e habilidades, tanto na família quanto na comunidade. E os atos de serviço podem passar por aí, pelas nossas habilidades. Eu posso colocar a serviço do grupo a qual eu pertenço as minhas habilidades. Não é? E é muito interessante porque num grupo as habilidades geralmente se completam. Eu tenho a experiência de participar com o grupo de vida de uma oficina de artesanato e bijuteria. Eu sou uma pessoa absolutamente inábil para costura. Você pode riscar para mim que eu corto torto. O meu avesso de pregar um botão não é tão bom. Isso eu não sei fazer, mas tem outras coisas que eu saiba fazer. Então, quando a oficina se reúne, aquilo que a gente faz é um trabalho de todo mundo. Todos estão ali dedicando uma parte do seu tempo, fazendo atos de serviço para todos. E isso é muito interessante. Eu aprendi muita coisa, desenvolvi algumas habilidades e algumas eu continuo não sendo hábil. Mas ali tem quem seja. Então, as habilidades se completam e isso enriquece. Além de tudo, isso nos ajuda a trabalhar a humildade, né? Tem coisa que eu não sei fazer. Tem coisa que eu preciso pedir ajuda. Gente, não coloca uma cola instantânea na minha mão, não, que vai ser um desastre. Eu colo um monte de coisa e não colo o que era para colar. Eu colo o dedo, eu sujo o lugar que eu tô e não colo o que era para colar. Se não me manda riscar e cortar, eu não sou capaz. Mas tem outras coisas que eu sei fazer. E tem quem trabalhe muito bem com a cola instantânea, com o riscar e cortar, cada um com as suas habilidades postas a serviço da comunidade, seja que comunidade for. Os pais, às vezes, se esquecem de que suas atitudes diárias e corriqueiras são expressões de amor com efeito duradouro. Aquilo que se faz naturalmente, aquilo que se faz espontaneamente, aquilo que se faz gratuitamente e que é expressão de amor, de dedicação, é o que fica mais marcado, é o que dura, é o que a gente carrega para sempre, nas nossas lembranças, no nosso tanque de reserva de energia, né, emocional, de amor incondicional. Servir com amor não é sinônimo de trabalho forçado
como muitos de nós podem temer. O serviço com amor é um desejo pessoal de usar a própria energia em favor dos outros. Quando os pais servem os filhos com espírito de ressentimento e amargura, as necessidades físicas da criança talvez possam ser supridas, mas o seu desenvolvimento emocional será grandemente prejudicado. Porque aí você passa a ideia de que é um peso, você passa a ideia de que é um grande sacrifício, você passa a ideia de que você está doido para se desobrigar daquilo. E não raro a gente vê os pais falando de uma forma que a gente interpreta assim, né? Uma vez eu fiquei tão assim surpresa com uma pessoa, eu liguei, ela tinha uma consulta marcada comigo e eu liguei para confirmar e ela falou: ah, que bom que você ligou, porque eu estava pensando aqui que eu tinha que te avisar que eu não vou poder ir não, que eu tenho que ir lá na Barra lavar o meu sobrinho. Lavar? Né? Eu achei tão pouco carinhoso, tão pouco delicado. Você fala, eu vou ali lavar um bebê. Né? Se eu tiver que ir dar um banho num bebê, eu vou falar de uma forma muito diferente. Eu vou falar, olha, eu não vou poder ir porque minha sobrinha, minha filha, minha amiga, né, tem um bebê e eu que fui escolhida para dar o banho no bebê e eu vou lá dar o banho no bebê. Mas assim, eu vou lavar uma criança, assim, parece que eu vou lavar um pano de prato, eu vou lavar uma roupa, vou lavar uma vasilha, sei lá. Então, assim, às vezes a gente fala sem perceber, de uma forma que transmita uma ideia negativa, uma ideia de peso, de encargo, de coisa da qual a gente tá doido para ficar livre. Né? Então a gente tem que ter cuidado com a maneira como a gente expressa aquilo que a gente vai fazer. Porque o ato de serviço que pesa, ele pesa também para quem recebe. E um filho começar a vida sentindo que é um peso, não é a melhor maneira de ele desenvolver autoestima, autoconfiança. E isso está, né, sob a nossa responsabilidade. O propósito fundamental dos atos de serviço aos filhos é ajudá-los a se tornarem adultos maduros, capazes de expressar amor aos outros também através de atos de serviço, não só, mas também. Né? Então, a medida é aquilo que eu falei, né? Os atos de serviço, eles vão acompanhando o desenvolvimento. Eu recebo e eu sou capaz de doar algum ato de serviço ao grupo ao qual eu pertenço, à minha escola, à minha comunidade. Eu vou recebendo e dando. Né? É um fio contínuo, uma aprendizagem contínua. Se a linguagem do amor preferencial do seu filho são atos de serviço, dicas do Gary Chapman. Em vez de apenas mandar o seu filho dormir, vá com ele até o quarto, coloque-o na cama, se tiver frio, cubra, converse um pouquinho. Comece a ensinar o seu filho a importância de servir aos outros, participando juntos de algum grupo de serviço na sua comunidade ou na sua igreja, se você frequenta alguma igreja. Para as crianças menores, separe os brinquedos preferidos dela para que eles estejam prontos para ela brincar quando ela acordar ou quando ela chegar da escola. Quando estiverem atrasados para um compromisso, ajude seu filho a terminar o que ele está fazendo, ao invés de ficar gritando com ele, brigando com ele para que ele se apresse. Se o seu filho for parecido comigo, não é para provocar, não é de propósito, mas quanto mais você apressá-lo, mais ele vai demorar, porque aí ele fica atordoado e não consegue fazer. Apresente seu filho a um de seus amigos que possa ajudá-lo com uma tarefa especial da escola, algum trabalho diferente, alguma coisa que exija
uma habilidade, um conhecimento que você não tem, mas que você conheça alguém que tenha. Então, apresente esse alguém para o seu filho. Não é assim, vá lá você e peça, mas leve o seu filho e fala, olha, fulano, esse é meu filho, ele tem uma tarefa da escola e eu falei para ele que você é a pessoa capaz de ajudá-lo, então eu vim trazê-lo aqui e tal. Coloque o seu filho na situação, não leve a tarefa pronta para ele, mas faça com que ele veja o trabalho do outro em favor dele, para que ele tenha esse modelo, para que ele aprenda a colocar as próprias habilidades a serviço dos outros. Prepare uma lista de várias atividades que seu filho gosta de fazer com você e surpreenda ele de vez em quando propondo uma dessas atividades. Ajude seu filho a estudar, ensinando técnicas de memorização, de organização, de resumo. Aí você vai me falar, mas eu não sei. E é isso que eu estou te propondo. Aprenda para ensinar para ele. Hoje é muito fácil você acha isso tudo na internet. Tem jogos, né, que você compra com essas coisas, uns baralhinhos. Então assim, aprenda, compre, aprenda, faça com ele, dê dicas para ele. Muitos colegas, né, psicólogos, fazem sessões com crianças maiores, adolescentes e até jovens adultos, ensinando isso. Você também pode ensinar para o seu filho. Se ele começar, quando, né, ele ainda está num grau de escolaridade em que as tarefas são mais simples, você pode ensinar a técnica e ele vai evoluindo a técnica. Isso pode ser muito legal e ele pode carregar para o resto da vida. Eu aprendi isso com a minha mãe ou com o meu pai. Essa semana eu usei com uma paciente que ela disse que queria treinar, né, o cérebro, porque ela estava ficando esquecida, estava tendo dificuldade de tomar decisões e ela queria fazer alguns treinos do cérebro. Então eu me dispus a fazer pesquisas com ela, eu tinha algum material, mostrei para ela. A gente está fazendo sessão online, por sorte o material era grande, legal, colorido, dava para ela ver. E eu me dispus a procurar para ela cartas enigmáticas. A minha mãe brincava com disso com a gente, né? Eu sou boa nisso porque eu brinquei disso. Então, são coisas que, olha, eu tinha 8, 9, 10 anos, eu tenho 62 e eu ainda me lembro de brincar com a minha mãe, de ler cartas enigmáticas. É disso que eu estou falando, é de você criar essas memórias. E isso é um serviço que é útil para o seu filho para o resto da vida. Porque as cartas enigmáticas, elas exigem isso. O raciocínio, a criatividade, o pensar fora da caixa. E são muito legais. Se você não conhece, procure. Ajude seu filho a consertar o brinquedo favorito dele. Esse tempo juntos comunicará apreço à sua criança, cuja linguagem do amor são os atos de serviço. E lembre-se, atos de serviço não são trabalhos forçados e não é você viver só por conta do seu filho, mas é você fazer por ele, com amor, coisas que ele possa aprender a valorizar e a também fazer pelos outros. Como conclusão das 5 linguagens do amor, você talvez esteja se perguntando, mas e se a linguagem do amor do meu filho for diferente da minha? Como é que eu vou fazer, né? Se aquilo que é para mim a mais fácil expressão do amor não for a que o meu filho quer receber? Educar é um processo muito rico. Inclui ensinar, ajudar a desenvolver muitas habilidades, usar muitas linguagens e também aprender muitas linguagens, muitas habilidades. Ter uma linguagem como a sua principal linguagem do amor não exclui as outras. E o desenvolvimento deve levar à habilidade de relacionar-se com a diversidade. Porque se não for assim, gente, a gente vai ter que andar com
uma plaquinha, né, ou escrito na testa, uma plaquinha pendurada no pescoço, dizendo qual é a nossa linguagem do amor preferencial, para que venham trocar conosco as pessoas que também têm aquela linguagem do amor como preferencial. Isso é uma pobreza da vida, isso é absolutamente impossível, né? Ineficaz. Então, o desenvolvimento inclui, né, a aprendizagem desse convívio com a diversidade. Uma característica do adulto maduro é exatamente ser capaz de dar e receber afeto em todas as linguagens do amor. Claro que naquela que você tem como preferencial, você vai ser craque, você vai ser expert, mas nada impede de que você aprenda as outras e que você seja capaz de se tornar um poliglota do amor. E eu desejo que você e seus filhos desenvolvam todas as formas de linguagem do amor para que vocês se comuniquem, se aproximem e se amem cada vez mais.